Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em uma das passagens mais impactantes de toda a Bíblia, Apocalipse, capítulo 18. E olha, isso aqui não é sobre a queda de uma cidade antiga, não. É a crônica do funeral de um sistema global inteiro. Um sistema construído em cima de ganância e opressão. Caiu a grande Babilônia. Esse anúncio que ecoa direto dos céus é o centro de tudo que vamos analisar hoje. É uma declaração que sela o destino de um império que se ergueu com base em poder, luxo e, claro, rebeldia contra Deus. Para a gente conseguir entender esse evento gigantesco, vamos ver o colapso dele em 5 estágios bem claros, seguindo a própria estrutura do capítulo, ok? Primeiro, o anúncio da queda. Depois, o chamado para se separar. Aí vem o lamento pelo lucro perdido, o juízo repentino e, por fim, o silêncio eterno. Vamos lá, então, começando pelo primeiro ponto. Tudo começa com um veredito que vem de Deus. E não é um veredito qualquer, não. É uma proclamação dos céus que abala as próprias fundações do mundo. A cena descrita é de tirar o fôlego. Tenta imaginar um anjo com tanto poder, com tanta glória, que a simples presença dele ilumina o planeta inteiro. Isso já mostra de cara o tamanho do que está para acontecer. A mensagem que ele traz não é um assunto local, é global, é incontestável. Agora, um ponto super importante. O que é essa Babilônia? O texto não está falando de uma cidade de tijolo e cimento. Babilônia, aqui, é o grande símbolo do sistema mundial. Um sistema que seduz as nações com riqueza, que se opõe a Deus e que valoriza o lucro acima de tudo e de todos. E por que ela cai? Bom, a lista de acusações é pesada. Corrupção espiritual, moral, econômica, tudo junto. Ela seduziu líderes políticos, enriqueceu comerciantes às custas da exploração. É, basicamente, um sistema que corrompeu tudo em que tocou. E bem no meio desse anúncio de juízo, a gente encontra um ato de misericórdia. Antes que a destruição comece para valer, uma outra voz do céu faz um apelo urgente. Isso mostra que Deus sempre dá uma porta de saída para os seus. Esse é um dos versículos mais poderosos do capítulo inteiro. É um chamado direto de Deus para a separação, para a santidade. Ele está dizendo ao seu povo para se desconectar dos valores, das práticas e dos pecados desse sistema. Não é uma fuga física de pegar as malas e ir embora. É uma renúncia espiritual e moral completa. A razão para essa urgência toda é bem clara. Os pecados do sistema chegaram num ponto sem volta. É como se a balança da justiça divina finalmente tivesse pesado, e a hora do juízo chegou. Não dá mais para ignorar. Agora, a perspectiva muda completamente. A gente sai da visão do céu e passa para a reação aqui na Terra. E o que se encontra não é arrependimento. É um luto totalmente egoísta. O texto identifica claramente 3 grupos que estão de luto. Os reis, que perderam o poder, os grandes comerciantes, que perderam seu mercado de luxo, e os navegantes, que perderam as rotas comerciais. A dor deles não é pela maldade do sistema, mas pela perda do que ele dava para eles. E o que era vendido nesse mercado global? A lista é impressionante, é puro luxo e lembra muito o comércio do Império Romano. Tem ouro, prata, joias, tecidos caríssimos, madeiras raras, marfim, especiarias, perfumes. A lista continua com animais, carruagens, mas o último item é o mais chocante de todos: corpos e almas de seres humanos. O sistema chegou a um ponto de transformar a própria vida em mercadoria. É o auge da desumanização. E aqui o contraste fica gritante. Enquanto aqui na Terra o pessoal chora pela riqueza que se foi, lá no céu a ordem é de celebração. Mas por quê? Porque a justiça finalmente foi feita. A causa dos justos, dos perseguidos, finalmente teve uma resposta. Isso nos leva direto para o 4º estágio, a execução desse juízo. E se tem uma palavra que define esse momento, essa palavra é rapidez. 1 hora. O texto repete isso várias vezes. Em 1 hora. Pensa bem, o sistema global que levou séculos para ser construído, que parecia invencível, é totalmente aniquilado em 60 minutos. Isso é para mostrar o poder soberano e irresistível de Deus. E para deixar bem claro que esse é o fim definitivo, um anjo faz um ato profético muito forte. Ele pega uma pedra de moinho gigante e a joga no mar. A imagem é essa. A queda não vai ser aos poucos, vai ser violenta, súbita e irreversível, igual uma pedra que some nas profundezas do oceano. E essa é a sentença final, para nunca mais ser encontrada. Aniquilação total. Não tem essa de reconstruir ou reformar.
O sistema vai ser simplesmente removido da existência para sempre. A frase é definitiva, não tem apelação. Nossa análise chega agora na consequência final do juízo. Depois de toda essa destruição violenta, o que sobra? Um silêncio. Um silêncio profundo e assustador. O mais interessante aqui é como essa desolação é descrita. Não é só destruição física, sabe? É o fim de toda a cultura, de todo o comércio, de toda a alegria e da vida humana. A música, o trabalho, a luz, o casamento, tudo aquilo que define uma sociedade cheia de vida é silenciado. Para sempre. E no finalzinho, o capítulo revela o motivo principal para um juízo tão severo. A Babilônia não é julgada só pelo seu materialismo, mas pela sua violência. Esse sistema mundial, ao longo de toda a história, perseguiu e matou o povo de Deus. O ponto-chave aqui é que a justiça por todo esse sangue derramado finalmente chegou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a Babilônia representa um sistema de valores, ganância, opressão, autoglorificação, como a gente pode identificar esses valores no nosso mundo hoje? E o que é mais importante, o que significa para nós, hoje, aquele chamado para sair dela? É um convite para a gente examinar onde estamos colocando a nossa lealdade e a nossa esperança.